Vamos lá, pessoal, seja bem-vindo, você que está ao vivo, você que vai assistir esse vídeo gravado posteriormente lá na nossa plataforma, tá? Pessoal, é o seguinte, vamos começar agora uma jornada na Teologia dos Reformadores, beleza? Um livro do Timothy George, que é um clássico, tá? Ele traz aqui, quem está com a versão em PDF, tá a capa diferente, mas fiquem tranquilos, tá? Porque o conteúdo é o mesmo, tá? Eu mandei lá no nosso grupo o livro em PDF. Será que eu mandei mesmo? Só confirmar aqui. Deixa eu ver se mandei. Deixa eu ver se Eu mandei lá. Eu mandei. Mandou? Beleza. Deixa eu ver se eu confirmei aqui. Espera aí rapidinho, pessoal. Deixa eu mandar no outro grupo aqui. O livro também. Vamos lá. Pronto. Então, você que está com a versão em PDF aí, fique tranquilo, porque o conteúdo, a ideia é o mesmo, tá? Muito bem, pessoal. Então, hoje, eu não vou nem trazer os slides ainda, vou deixar para a semana que vem, tá? Hoje a gente vai só bater um papo aqui mesmo, vai ser uma conversa, tá? Sobre a introdução à teologia dos reformadores. O que acontece, pessoal? Quando a gente fala em reforma protestante, a gente fala nos eventos mais importantes da história da humanidade. Independente da pessoa ser religioso ou não ser religioso, tá? É de suma importância a reforma protestante. Vou dizer por quê. Porque a reforma protestante, pessoal, ela trouxe, primeiro, um incentivo à leitura. A descoberta mais importante do último milênio, tá? Eu diria que a descoberta mais importante dos últimos 2 milênios, tá? Quando a gente fala em escrita, a descoberta da escrita pelos fenícios aconteceu lá aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, tá? Quando eu falo do domínio do fogo, da descoberta da roda, eu estou falando de muito tempo antes de Cristo. Agora, quando eu falo de Cristo para cá, nos últimos 2.000 anos, eu diria que a evolução, o objeto que mais trouxe avanços, foi um objeto descoberto na Alemanha por Johann Gutenberg na metade do século XV. Alguém me ajuda a me lembrar aí como é o nome desse instrumento, desse objeto? A imprensa. Exatamente, a imprensa, a máquina de imprimir, que não é a impressora moderna que você tem na sua casa aí, tá? O Johann Gutenberg está na Alemanha, certo? Lá no ano 1452, e aí ele deixou cair um pedacinho de madeira no chão melado de tinta. Ele percebeu que aquele pedacinho de madeira caído no chão, tá? Quando ele recolhe a madeira do chão, ele viu que o desenho que estava aqui ficou gravado no chão. Então, olha o insight, né? A luz. Se eu colocar uma placa de madeira ou de metal com letras, melar de tinta, tá, eu consigo imprimir uma página de uma vez só. Então, até o ano 1400 e pouco, um livro só milionários tinham, porque tinha que ser escrito à mão, tá? Tinta era caro, tinteira era caro, pena para escrever era caro, pergaminho era caro, papiro era caro, tá? Quando o Gutenberg, na Alemanha, descobre a imprensa, pessoal, isso fez com que um livro que antes demorava 6 meses para ficar pronto, ficava pronto agora em minutos. Você sabe o que é isso? O valor de um livro que antes era 10 meses de salário, agora ficou bem mais barato. Então, eu diria que a descoberta que mudou o mundo foi a imprensa. Tá? Do tempo de Jesus, ano zero, até 1500, as coisas quase não mudavam. Tá? Mudavam bem devagar. No tempo de Cristo, se andava com uma carruagem puxada por boi com roda de madeira. No ano 1500 era a mesma carruagem, mesma roda, só não era o mesmo boi, certo? Então, quase nada mudou em 1500 anos. Aí, de repente, vem a imprensa. O que a imprensa faz, pessoal? Faz com que o conhecimento seja acumulativo. Antes da imprensa, só ia ser médico quem fosse filho de médico, para aprender o ofício de médico com o pai. Só ia ser carpinteiro quem fosse filho de um carpinteiro que aprenderia a carpintaria com o pai. Tá? Se você nasceu filho de alguém que não tem uma profissão, você não vai aprender profissão, você vai repetir o fato de não ter profissão igual ao seu pai. Agora, quando surge a imprensa e os primeiros livros começaram a ser impressos, tá? Alguém que estudou medicina vai escrever e botar num livro, eu que não tenho pai médico, vou conseguir ler esse livro e aprender medicina. E esse livro não vai ser feito só uma cópia, ele vai ser feito 1000 cópias, 1000 pessoas poderão aprender medicina. Então, isso serve para medicina, isso serve para matemática, isso serve para filosofia, isso serve para sociologia, isso serve para tudo. Tá? Então, a primeira descoberta que fez proliferar o conhecimento foi a imprensa. Tá? Então, isso aí mudou o mundo. Tá? Então, tanto que em 1500 anos quase nada mudou.
De 1500 para cá mudou alguma coisa, pessoal? Sim ou não? Óbvio que sim. Tá? Então, a descoberta tecnológica que nós vivemos hoje, tá? Os avanços tecnológicos, a ponto de nós estarmos aqui em uma aula em tempo real. Eu estou aqui no interior do Mato Grosso. Você está aí no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Simultaneamente, nós estamos tendo essa aula aqui agora e você está me vendo simultaneamente. Isso aqui é graças ao homem ter descoberto a imprensa lá atrás. Porque se não fosse escrito, não seriam os livros. Não fossem os livros, não seriam as evoluções filosóficas. Não fossem evoluções filosóficas, não teríamos evolução no direito. Não fossem as evoluções no direito e filosóficas, não teriam evoluções científicas. A evolução científica deu origem à revolução tecnológica, né, por meio da revolução industrial, né? A revolução industrial, então, gerou a urbanização das cidades, as tecnologias, o contexto do século XIX que a gente acabou de falar, Thiago, de evolução, 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 evolução. Infelizmente, gerou a bombas mais fortes e as duas grandes guerras, né? Enfim, então, todo esse avanço fez com que nós chegássemos onde estamos hoje, mas graças à imprensa. Então, agradeça sempre ao Johann Gutenberg por ter derrubado um pedacinho de madeira melado de tinta, porque senão nós ainda estaríamos andando com uma carruagem puxada por boi com a roda de madeira, tá? Porque assim foi por 1500 anos, tá? E nos últimos 500 anos tudo avançou graças ao conhecimento cumulativo. Se você quiser aprender mandarim, russo, certo? Você vai conseguir aprender russo hoje. Tem curso de russo pronto, tem livro que ensina você a falar russo, tá? Então, coisas que eram impossíveis há tempos atrás tornaram-se possíveis graças aos avanços tecnológicos, e os avanços tecnológicos só foram possíveis graças à descoberta da imprensa. Então, a maior descoberta dos últimos 2000 anos foi a imprensa, ok? Muito bem. Então, nós vamos ver hoje aqui um pouco do contexto, o que estava acontecendo no mundo antes da reforma acontecer. Nós só vamos entrar nos reformadores propriamente dito a partir da semana que vem, quando a gente vai estudar o Lutero, tá? E depois o Calvino, e depois o Zwingli, depois o Tyndale, depois o Menno Simons, depois concluiremos, tá? E eu quero fazer tudo isso antes do dia 14 de julho, já que o propósito aqui é preparar o pessoal para fazer o concurso para capelão da aeronáutica, que vai ser na terceira semana de julho, tá? Muito bem, você que está aqui que não vai fazer a prova de capelão, então é só aprender sobre reformadores, também é muito útil para você, para a sua vida, tá? Muito bem, então o que foi a reforma protestante, tá? A reforma protestante, ela foi um momento, tá? Que o mundo estava vivendo essas mudanças, tá? A reforma protestante, o marco dela é o dia 31 de outubro de 1517, quando o Martinho Lutero vai fixar as 95 teses lá na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. O que era a catedral a porta de uma catedral no século XVI? Era o Facebook e o Instagram de hoje. Você fazia um aviso e colava, fixava na porta da catedral. Quero vender uma casa, quero comprar um cavalo, quero comprar uma carruagem. Bota lá. Era um quadro de avisos, tá? Então, o que estava acontecendo no século XIV? Começa na Itália uma ideia do Renascimento. E o que é o Renascimento? Ressurgimento das artes, tá? Então, as artes clássicas no tempo dos gregos era uma arte do corpo humano, era uma arte para a literatura, era uma arte da ficção, né? Depois de Cristo, com o advento da patrística, tá? Você deve lembrar que a patrística é o movimento dos pais da igreja. Você deve lembrar, eu vou sempre recapitulando aqui porque para não fugir, tá? A patrística pode ser dividida em 3 categorias: os pais apostólicos, pais apologistas e pais polemistas. Lembram disso? Pais apostólicos tiveram um contato com os apóstolos, primeiro e segundo séculos, tá? Pais apologistas defendiam a igreja da perseguição que se instaurou do Império Romano contra a igreja. Pais polemistas eram os que entraram nas tretas teológicas, tá? Muito bem, esses são a patrística e os pais da igreja. Muito bem. Depois da patrística, pessoal, a gente vai ter uma filosofia sendo escrita e uma intelectualidade discutindo sobre assuntos cristãos, tá? Então, o assunto em voga agora era o quê? Jesus Cristo é Deus ou é homem? Isso era um assunto de todas as pessoas, né? Ele é plenamente Deus, plenamente homem. Como é que eu explico isso? Como é que Maria pode ser mãe de Deus se ela foi criada por Deus? Como é que pode um menino que está aprendendo a engatinhar, né? Seja Deus, né? Maria trocava a fralda de Jesus, Jesus fazia cocô na fralda? Sim, ele era ser humano. Então, como que eu explico isso para os leigos, né? Um Deus que aprende a engatinhar, um Deus que está aprendendo a andar. Então, perceba que o foco todo da filosofia e da alta intelectualidade foi explicar coisas acerca de Cristo, tá?
Aí nós temos a natureza de Cristo, nós temos a união hipostática, nós temos a ideia de Maria ser ou não a Theotokos, que é a mãe de Deus, tá? Então, coisas que para nós hoje parecem bobas, mas que eram essenciais para aquela época, para aquele momento e para a religiosidade, tá? Muito bem, então todo o foco da filosofia e da alta intelectualidade será responder coisas acerca de Jesus e da natureza de Jesus e da religião cristã, ok? Muito bem. E nas ciências e nos avanços, meio que parou, tá? O foco vai ser só responder essas questões teológicas. A arte, o que vai acontecer com a arte? A arte vai ficar presa na religiosidade. Se você quisesse ser um escultor na Idade Média, você tinha que fazer uma escultura de Jesus ou de Maria. Se você quer ser um literato, escrever literatura, você tem que escrever literatura sobre o céu, ou sobre o inferno, ou sobre Jesus, ou sobre Maria. Se você quer pintar, você quer ser um pintor, pinte a Santa Ceia, pinte um milagre de Jesus, pinte coisas religiosas, tá? Até que na Itália surgem alguns artistas que começam a romper com essa questão religiosa. Por isso que o nome é Renascimento. Eles tentam renascer e voltar para a arte clássica grega, tá? Os principais precursores desse tempo aí, temos alguns, né? Mas um dos principais foi o Leonardo da Vinci, tá? O Leonardo da Vinci, ele ousou, tá? Por exemplo, pintando a Mona Lisa. A Mona Lisa, que para nós é a coisa mais normal do mundo, é uma mulher, simplesmente, tá? Mas para a época era extremamente revolucionário, porque Mona Lisa não é Jesus, não é Maria, não é um anjo, não tem nada de milagre, ela é uma mulher. Ô Leonardo da Vinci, o que significa a Mona Lisa? É uma mulher. Tá bom, mas ela tem um fator religioso? Não. É só uma mulher mesmo. Tá bom, mas ela faz milagre? Não faz milagre não. É uma mulher. Simples assim, tá? Então, para nós é tão óbvio, é tão simples. Por que a Mona Lisa é um quadro que até hoje é um dos mais caros, é um dos mais importantes? É porque foi revolucionário para a época. E por que foi revolucionário? Porque era só uma mulher. Não tinha nada de religioso, tá? Então, é isso que nós vamos chamar de renascimento cultural, renascimento artístico, tá? Que começa na Itália a partir do século XIV, tá? Muito bem. Daí nós teremos depois esculturas como Davi de Michelangelo e outras mais revolucionando nesse sentido. E aí, pessoal, nós vamos ter questionamentos, tá? Coisas que nunca foram feitas antes de questionamento começam a ser feitas. Por exemplo, o Papa é o representante de Deus na Terra. Beleza. Quem falou? Quem me garante? E se ele estiver mentindo? Se ele estiver nos enganando? E se não for verdade o que ele está falando? Tá? E se ele se desviar? E se ele tiver com mais intenções? Tá? O Papa tem que beijar o pé do Papa. Por que eu tenho que beijar o pé dele se ele é um ser humano igual a mim? Mas ele é representante de Deus. Quem falou que ele é representante de Deus? Tá? Então, com a imprensa, com a mudança nas artes, com questionamentos começando a surgir, coisas que nunca foram discutidas começaram a ser discutidas. Coisas que ninguém nunca tinha falado antes começaram a ser faladas a partir de agora. E aí? Será que esse homem realmente é representante de Deus? Quem me garante? Se ele estiver nos enganando, tá? Então, as artes mudando, a literatura mudando, a religião mudando, tá? Fizeram o ambiente do século XVI ser um ambiente propício para a reforma protestante, tá? Não que outras pessoas não tivessem tentado. Outros tentaram, mas não era o momento oportuno ainda, politicamente, economicamente, tá? O que seria apenas no século XVI, beleza? Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre esse contexto pré-reforma para você entender mais ou menos o que estava acontecendo, beleza? Então, o mundo estava meio igual. Se você quisesse estudar, você teria que ir para o mosteiro, tá? E aí você seguir a sua vida lá na sociedade. Eu tenho dois grupos na Idade Média. Uma alta intelectualidade, que escreve livros gigantes, que questionam, que sabem falar latim, hebraico e grego, tá? Que estão escrevendo obras suntuosas sobre Deus, sobre filosofia. Só que eles estão no alto de uma montanha, no mosteiro, e eles jamais levam esse conhecimento lá para baixo para os leigos. E o que está acontecendo lá embaixo da montanha entre os leigos? O mundo está se acabando. Guerras, fomes, pestes, tá? E não havia ciência, porque quem começava a se destacar na ciência lá embaixo, o pai e a mãe já mandava para o mosteiro, tá? Para seguir a carreira de mais sucesso à época, que seria ser um monge ou uma monja, tá? Nós tínhamos monastérios femininos, tá? Muito bem. Então, o povo não confiava mais no caráter íntegro dos religiosos. Havia muitos escândalos de orgias sexuais que aconteciam nos mosteiros, tá? E muitas das doutrinas que sempre foram, tá, pilares, agora já não eram mais. Sempre foram pilares enfim, da religiosidade, agora não faziam mais o menor sentido. Beleza? Então, esse é o contexto religioso, esse é o contexto econômico, esse é o contexto
do que começa a acontecer na Europa. Outra coisa, se acreditava muito que o Papa era o representante de Deus na Terra, tá? E esse Papa começou a ganhar tanta força, que ele tinha força até de destituir reis. Rei da França, você não vai com a minha cara, não? Não, rei, não, Papa. Então vou excomungar toda a França. Então, o Papa tinha um poder, acreditava-se, de excomungar. O que é a palavra excomungar? Retirar da comunhão. De retirar da comunhão países inteiros. Então, o rei acabava ficando na mão do Papa, porque se ele brigasse com o Papa excomungava o país, e o povo ia ficar com raiva do rei. Ô rei, faz as pazes com o Papa, você tá doido? Nós vamos ser excomungados, vou perder minha salvação? Então era uma moeda de troca muito forte para que os papas pudessem dominar, tá? Muito bem. Então é isso, pessoal. O contexto todo é esse. Muita gente tentou fazer a reforma antes, mas não conseguiu, tá? E a gente vai ver hoje, nesse capítulo introdutório, um pouco desse contexto, beleza? Muito bem. Aí na introdução do nosso livro, Teologia dos Reformadores, que vocês já leram essa semana, que eu conheço vocês, tá? Nós temos perspectivas nos estudos da reforma. Então, primeiro, é a questão do período. Em que momento começa o período da reforma? Então, embora o século XVI seja o clímax, 31 de outubro de 1517 é a data em que nós comemoramos a reforma protestante, mas os pré-reformadores começaram bem antes a tentar fazer alguma coisa, tá? Na verdade, esse movimento todo intelectual começa com a escolástica. No século X e XI, começa a entrar na Europa os escritos de Aristóteles, tá? E aí começa-se a saída patrística do período da Alta Idade Média para o período chamado escolasticismo. No escolasticismo, há uma ideia de racionalidade. Eu preciso continuar crendo em Deus, mas eu preciso provar com a minha razão a minha fé. Eu tenho fé, mas eu preciso fundamentar minha fé com conhecimentos, tá? E aí surge a ideia dos argumentos racionais sobre a existência de Deus. Para quem vai fazer a prova, isso vai cair na tua prova, os argumentos que provam a existência de Deus. A aeronáutica é apaixonada por esse assunto, tá? Então, não vai dar tempo de eu explicar aqui agora, mas pesquise lá 5 vias de São Tomás de Aquino. Anota aí agora, quem vai fazer a prova? Pesquisar as 5 vias de São Tomás de Aquino. Tá gravada essa aula, vai cair as 5 vias de São Tomás de Aquino e eu vou falar para você, eu te falei, tá? 5 vias de São Tomás de Aquino. O que é? Provar que Deus existe a partir do argumento cosmológico. Eu olho para o cosmos, eu olho para o mundo, eu vejo uma perfeição, eu vejo uma organização, tá? Então, o São Tomás de Aquino criou 5 teses baseadas no argumento cosmológico que provam que Deus existe, sem usar a Bíblia, tá? Como que você provaria que Deus existe sem usar a Bíblia? Com argumentos racionais. Aonde foram desenvolvidos esses argumentos racionais? Na escolástica. São Tomás de Aquino, 5 vias baseadas no argumento cosmológico. Anselmo, Santo Anselmo de Cantuária, criou o argumento ontológico, que é um argumento filosófico que prova que Deus é Deus baseado na ontologia, no estudo da filosofia do ser, tá? De acordo com Anselmo de Cantuária, Deus é o ser sobre o qual não se pode dizer nada maior. Deus é o ser do qual não pode existir ninguém maior. Esse é o argumento do Anselmo. Argumento ontológico. Anota. Argumento ontológico, Anselmo. Argumento cosmológico, São Tomás de Aquino, 5 vias, tá? E então, tem outros argumentos, tá? Lá na nossa aula de Idade Média, na plataforma, a gente explica isso melhor, tá? Então, revisem esse assunto lá. Anota aí, quem está com a plataforma, anota aí. Pesquisar Reforma Protestante. Nós temos um módulo lá de Reforma Protestante, você precisa revisar lá, tá bom? Que vai cair na tua prova a aeronáutica é apaixonada pela Reforma Protestante, tá? Vamos lá. Então, o contexto todo ali era de mudanças, tudo pedia mudanças, tá? Só que o sistema era muito engessado, o sistema religioso era muito fixo, tá? Muito engessado, tá? Então, começam a ter críticas a todo o sistema medieval, críticas políticas, críticas sociais e críticas econômicas, tá? Por que críticas políticas? Porque os representantes dos países eram indicados pelo Papa e o Papa dizia que ele era o representante de Deus. Só que muitas vezes esse representante de Deus cometia absurdos, ilegalidades e injustiças. E aí? Será que eu ainda vou acreditar que ele é o representante de Deus? Não, mas não é verdade. Meu filho perguntou aqui o que significa esse sinal. Aspas, né?
Então, vamos lá. Continuando. Então, a ideia política, né? O representante de Deus, né? Representante de Deus é que mandava e desmandava. Mandava matar, tomava sua casa, fazia o que quisesse. Até que o povo aceitava que ele era representante de Deus. Chegou a um certo ponto, quando as pessoas começam a ler, começam a ver mudanças nas artes, começam a ficar mais questionadoras, peraí, e se esse cara não for representante de Deus? E se me mentiram para a minha vida toda? Tá? Então, isso vai gerar situações políticas. Tá? Isso vai gerar problemas sociais. Por que eu tenho que financiar o mosteiro e o mosteiro não me dá nada em troca? Todo o conhecimento adquirido no mosteiro fica lá, não desce aqui para o povo. E por que eu tenho que financiar esse estudante lá se não há um retorno para nós? Tá? Então, isso também vai gerar críticas sociais. Por que a igreja é tão forte, tão poderosa, tão suntuosa? Templos de ouro e o povo está passando fome aqui. Então, isso vai gerar crises sociais. E também crises econômicas, obviamente. Tá? Então, o momento era um momento de extrema crítica, de extrema crise, digamos assim. Ok? Muito bem. Vamos lá ver o que é mais importante nessa parte introdutória aqui. Então, pessoal, a ideia da reforma, ela vem responder essas perguntas, tá? Ela vem responder esses questionamentos. Até usa-se a ideia, sempre já caiu na nossa prova em anos anteriores, que o Lutero não pensava em criar uma nova igreja, vou criar uma nova igreja. Não, ele queria reformar a igreja que ele já estava, tá? Mas que, infelizmente, ele não conseguiu, né? Infelizmente ou felizmente, ele não conseguiu. E aí, teve, então, que criar uma nova igreja, tá? Muito bem. A reforma protestante, pessoal, ela não é um assunto somente religioso, tá? Ela é um assunto econômico, político, social. Se você pegar qualquer livro de história, tá? História geral, você terá um módulo lá, um capítulo falando falando de reforma protestante. Por quê? Porque não é só religião. É social, é econômico, é intelectual, tá? Os países que, antes do século XV, menos de 3% da população era alfabetizada, tá? Quando ocorreu a Reforma Protestante, em poucos anos, países que aderiram à Reforma Protestante, tá, já tinham mais da metade da sua população alfabetizada. Enquanto que os países que continuaram católicos continuaram com baixíssimos índices de alfabetização. Alguém pode me explicar por quê? Os países protestantes alfabetizaram-se e os não protestantes demoraram a alfabetizar-se? Alguém me ajuda aí? É por conta da escola dominical que o Lutero colocou a escola dominical para ensinar o povo a ler a Bíblia e acabou gerando uma escola pública? Também, Thiago, também. Essa ideia de ensinar as pessoas a lerem, né? Era essencial. Por quê? Vamos lá. Isso tem a ver com doutrina, tá? No pensamento católico, só há um intérprete das escrituras, que é o padre, tá? Era proibido os leigos lerem as escrituras, tá? Porque os leigos não têm capacidade para interpretar. E aí, então, com a reforma protestante, o Martinho Lutero, dentre algumas doutrinas protestantes peculiares ao protestantismo, ele tinha a ideia de que todos somos sacerdotes. É o sacerdócio universal, tá? Se todos são sacerdotes, todos podem ler a Bíblia, já que só o sacerdote lê a Bíblia, mas todos somos sacerdotes, todos podemos ler. Então eu posso ler a Bíblia? Então deixa eu aprender a ler. Então, na ideia de aprender a ler a Bíblia, as pessoas aprenderam a ler. E quem aprende a ler a Bíblia, lê livros de física, de química, de biologia, de filosofia. Então, essa ideia de querer ler é que é o boom da ciência que a gente tem hoje. Foi lá que começou, com alguém querendo ler, tá? Isso teve influências econômicas? Tem, porque a religião está diretamente ligada à economia, tá? Então é o seguinte, o pensamento católico era um pensamento da ética católica. Era o quê? O voto de pobreza, a riqueza te atrapalha de entrar no céu. Uma falsa interpretação, uma interpretação errônea da parábola do rico e Lázaro. Na interpretação católica medieval, o rico foi para o inferno porque era rico e Lázaro foi para o inferno porque era pobre. Então, dentro dessa perspectiva, o que a igreja ensinava para um povo que não lia a Bíblia? Doe a sua riqueza para a igreja. E doando a riqueza para a igreja, você não tem chance de ir para o inferno como rico. Você vai para o céu como Lázaro, tá? Então, e se eu ficar rico? Se você ficar rico, é um risco muito grande, porque é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
É isso que está na Bíblia? Só que o que acontece, pessoal? Isso aí é um dos textos mais mal interpretados das Escrituras. Só abrindo um parênteses aqui. Vou fazer igual o pregador pentecostal agora. Deixa eu abrir um parêntese aqui. E aí nunca mais fecha o parêntese. Só abriu parêntese. Então é o seguinte. Dentro dessa ideia do rico, né? Jesus falou, é mais fácil um rico ou um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Beleza. Aí, logo em seguida, alguém pergunta, Senhor, então quem pode ser salvo? Vamos lá, pessoal, partindo de uma lógica básica. O rico é impossível entrar. Logo, quem pode ser salvo? A resposta mais óbvia seria o quê, pessoal? Pobre. O pobre. Mas foi isso que Jesus falou? Não. E aí, Jesus, quem vai ser salvo? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Tem coisas que ao homem é impossível. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Pessoal, eu sou pentecostal, viu? Eu fico falando de pentecostal aqui, tem gente que pensa que eu não sou. O que acontece? Vocês sabem que aí a gente perdeu um apóstolo, né? Todo mundo que Jesus fala assim, ó, larga tudo e me segue, virou apóstolo, né? O jovem rico, ele preferiu ficar com as suas riquezas a não ser apóstolo, né? Pois é, e ele guardava os mandamentos e conhecia a lei. Então, Recebe aí, varão, essa é de graça, hein? Depois eu mando os bolsos aí. essa não está no Google, né? Perdemos um apóstolo. Rapaz, o apóstolo, vou pregar subordinado ao tema, o apóstolo que não foi. Meu Deus, já ganhou a atenção do povo. Aí leu o jovem rico. Hã? Será que era o apóstolo Valdomiro? Rapaz, eu acho que não era o Valdomiro, não, hein? Não, né? Porque o Silas, eu acho que Silas e Barnabé são chamados em algum momento também de apóstolos, né? E o Silas não tinha nada a ver com a paçoca. Ele estava em Jerusalém, foi levar uma carta em Antioquia, toda a caravana de Jerusalém volta e o Silas fica lá. Atos 15:54. Silas decidiu ficar ali. Silas tomou uma decisão. Barnabé pediu para seguir Jesus. Jesus falou, não, agora não. Não é o momento ainda, né? Então não era qualquer um. É forte isso aí, hein, varão? Van Basten, eu não vou nem comentar isso aí, porque tu já está entrando na eleição. Deus elegeu, e aí vai dar outra treta. E essa treta já passou. Quem quiser ver essa treta, vai lá na plataforma para aulas passadas, né? Porque eu sei que se eu te pedisse agora, você ia falar que um homem queria seguir Jesus e Jesus tirou as forças. Senhor, deixa eu te seguir. Não, mas ó. As aves do céu tem ninho, a raposa tem covil, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus deu um balde de água fria no camarada empolgado. E o outro que nem queria, vem e segue-me. Ah, Senhor, deixa primeiro eu sepultar meu pai. Opa, peraí. Deixa os mortos sepultar, você bota os mortos. Vem. Por que com um ele jogou um balde de geografia e no outro ele insistiu? Fecha o parêntese. Não vou explicar. Senão o Van Basten vai querer tretar. E o Jorge nem está aqui hoje. Vou até mandar mensagem pro Jorge aqui. Cadê você, Jorge? Beleza. Onde é que eu estava mesmo? Me perdi. Alguém me lembra? Onde é que eu estava antes do parênteses? Por isso que é ruim parênteses, ó. Você fecha o parênteses e não lembra onde estava. Entendeu? Rapaz. Aprender a ler? Aprender a ler. Obrigado. Então, os países que aderiram à reforma protestante aprenderam a ler, ficaram alfabetizados e os não. Isso gerou efeitos científicos claros, tá? Então, se a gente está hoje aqui numa videoconferência, é porque alguém leu lá no ano 1500, aprendeu a ler. Papai, posso aprender a ler? Pode. Posso ler a Bíblia? Pode, meu filho. Lutero falou que pode, Calvino falou que pode ler. Tá? E o filho do católico, pai, deixa eu ler. Ler para quê? Pega uma enxada, faz. Ora, lê. Para que tu vai querer ler? O único livro que está circulando aí é a Bíblia. E a Bíblia você não é sacerdote, você não vai saber ler. A Bíblia é muito difícil de ler. Tá? Mas, papai, o Lutero traduziu para o alemão. Não, filho. É um herege. A Bíblia tem que ser em latim. Mas ninguém sabe latim, papai. Mas é assim mesmo. Os sacerdotes sabem e interpretam para nós. Tá? Então, países protestantes aprendem a ler, países protestantes não leem. Ou países católicos não leem. Isso gerou efeito também na economia. Tá? Porque na doutrina católica havia o voto de pobreza. Eu ficar rico é perigoso. Lembrei agora onde eu fechei o parênteses. Ficar rico é perigoso, tá? No pensamento calvinista é o seguinte: faça o melhor para Deus. O teu culto não é só domingo.
o teu culto, ele é 24 horas por dia. Vou dar aquele exemplo que eu já usei 55 vezes. Se você é sapateiro católico, faz um sapato bem porcaria, vende por 20 conto e compra a marmita do almoço. Certo? Aí à tarde você faz outro sapato bem porcaria, vende por 20 conto e compra a marmita da janta. Por que eu não faço um sapato melhorzinho e vendo por 30? Porque vai sobrar 10. Sobrar 10 é lucro, e lucro é riqueza, e quem é rico vai para o inferno. Aí vem o João Calvino e diz o seguinte: opa, não é assim não. Tá? Você deve fazer o melhor sempre. O seu melhor tem que ser para Deus. O teu culto não é só no templo. O teu culto é 24 horas por dia. Tá? E aí o Calvino rompe com uma coisa que existia no católico: o espiritual e o secular. Tá? Hoje em dia ainda tem muito na igreja brasileira. Né? O que você faz no secular? Max Weber. Então, o que as pessoas dizem, pessoal? Qual é o seu emprego secular? Se você já usou isso aí, eu te perdoo em nome de Jesus. Né? Então, não existe emprego secular. Se você é vendedor de carro, isso é espiritual. Quando alguém te perguntar se aquele carro foi batido, você diz já foi batido. Já foi feita uma boa reforma. Tá? Morda a língua e dê glória a Deus. Certo? Então, não existe secular. O que está escrito em 1 Coríntios 10, 31? Quer comais, 10, 30 ou 31, não lembro agora. Quer comais, quer bebais ou façais alguma outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, eu tiro o sagrado do templo e trago o sagrado para o dia a dia. Então, fazer sapatos é um culto. Então, vou fazer o melhor sapato. Calvino, tem um problema aqui. Porque quando eu era católico, eu fazia um sapato porcaria de 20 conto para comprar marmita. Agora, eu faço o melhor sapato da região. Não vou vender mais meu sapato por 20. Posso vender por 100? Posso. Só que eu gasto com alimentação no dia 20 pila. Vou até comer melhor, agora vou gastar 30. E os 70 que sobrou? É lucro. Não é pecado, não? Não. Você não fez o seu melhor para Deus? Foi bem remunerado por isso? Fui. Então, se você foi bem remunerado por isso, então, parabéns. Guarde sua riqueza. Seja rico. Tá? Deixa eu te usar. Parabéns para você. Tá? Então, esse pensamento, eu posso enriquecer sem pecar, é o que vai fazer com que nações como França, como Inglaterra, prosperem economicamente muito mais do que as católicas. Tá? Justamente por essa ideia de eu poder ficar rico, se for o caso, sem pecar. Não é pecado, tá? Muito bem. Como, acho que o Felipe botou ali no chat, nós fomos colonizados por um país católico. A América Latina tem na sua alma um pensamento católico com respeito à economia, né? Então, a América Espanhola, que Bolívia, Paraguai, Uruguai, tudo foram colonizados pela Espanha. E nós aqui, América Portuguesa, Brasil, colonizados por Portugal, né? Então, no inconsciente do brasileiro tem essa ideia de que o rico é ladrão, de que o rico não presta, que alguém ganhar 1 milhão está ajudando com a fome da África, mesmo que esse cara que ganha 1 milhão esteja gerando 10 mil empregos e alimentando 10 mil famílias, mas a culpa da África é do milionário, né? Que investiu, que empreendeu, não é do preguiçoso que dorme até meio-dia. A fome na África, a culpa é do milionário, né? Então, esse pensamento é um pensamento que, religiosamente, é um pensamento católico, né? É um pensamento do culto à pobreza, do culto ao analfabetismo, do culto à ignorância. O Elon Musk que comprou o Twitter, foi o Twitter, mas não pensou em ajudar o povo na África, entendeu? A culpa é dele agora também. Joga a culpa nele. Mas a questão da colonização portuguesa, de fato, ela, primariamente, ela não priorizava, de fato, a educação do povo em si, do povo pobre, do povo colonizado, dos indígenas, tanto que eles faziam a missa em latim para os índios que ainda nem conheciam nem a língua portuguesa. Aí imagina como ficou a cabeça do povo. Aí veio os primeiros ensinadores, um dos primeiros que foi os jesuítas, só que eles centralizavam muito assim, naquele povo mais rico, né, naquele clero mais fechado. E aí depois que veio, a partir das reformas, né, do Marquês de Pombal, que foi evoluindo e dali até chegarmos à LDB de 96, assim, a educação no Brasil, né? Ela veio com uma letargia muito grande, mas ela teve mesmo esse início muito,
muito lento por causa da Igreja Católica, de fato. Enquanto os outros povos já estavam avançando, enquanto lá na Alemanha já havia a reforma, começando a reforma, aqui no Brasil estava sendo ainda colonizado, né? Estava se passando essa opressão aí, digamos assim. Enquanto na Europa o povo estava aprendendo a ler para ler os grandes clássicos da humanidade, Thomas Hobbes escrevendo Leviatã, Jean-Jacques Rousseau escrevendo o Contrato Social, a gente estava cortando madeira para mandar para Portugal, né? Para o Brasil. Isso mesmo. Pessoal, então é o seguinte, a Europa começou a viver isso, e o Max Weber, que é um sociólogo dos maiores, dos mais importantes, ele escreveu uma obra chamada Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, tá? Para a prova de capelão da aeronáutica, o pessoal é apaixonado por esse livro. Quem não vai ler o livro todo, que não dá tempo, o que eu sugiro? Vai na internet depois, coloca o resumo do livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ou então usa o chat GPT para o bem. Vai lá com o chat GPT e fale, bom dia, chat GPT. Ele é muito educado, ele vai dizer bom dia. Então, assim, você conhece a obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber? Ele vai dizer, opa, conheço sim. Aí você diz, olha, faça um resumo de 10 laudas sobre as principais teorias abordadas pelo Max Weber. Aí você copia, joga no Word, imprime e lê lá esse troço lá, certo? Quem não quiser imprimir, lê lá direto, certo? Por quê? Porque a ideia central é justamente essa ideia do Max Weber. Ele disse, as nações que aderiram à reforma evoluíram econômica, política, né? Na política, a Igreja Católica é episcopal, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Todas as igrejas reformadas de primeira geração eram igrejas que romperam com esse sistema de governo, tá? Sistema presbiteriano, por exemplo, quem é que manda? Não é o pastor. A comunidade elege um grupo de presbíteros e esses presbíteros tomam as decisões. Se o pastor estiver pregando mal, não está visitando, os presbíteros vão lá e destituem o pastor e contratam outro pastor, tá? Isso é política dentro da igreja, política no bom sentido, tá, pessoal? Como que eu não cometo os abusos da Idade Média de novo, já que na Idade Média era episcopal? Evitando o episcopalismo, evitando uma pessoa que manda. Essa igreja tem pastor, aqui quem manda sou eu, né? Isso aí é catolicismo romano, o padre que manda, né? O pensamento político da igreja, do sistema de governo dentro do protestantismo era de que a comunidade iria eleger líderes, que são os presbíteros, e os presbíteros tomariam a decisão da igreja. É bem mais seguro, tá? Outra ala mais radical ainda diria, não, a gente não vai nem eleger ninguém, é toda a comunidade que vai tomar as decisões. É o congregacionalismo. Então tem 3 sistemas de governo: episcopal, presbiteriano e congregacional. Beleza? Episcopal, presbiteriano e congregacional. Vamos lá. Eu quero que algum bleiano se acuse aí. Fique com medo, não. É nós. Algum bleiano se acusa. Manda. Tiago Ramos, qual o sistema de governo seguido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus? A maior denominação pentecostal do mundo. Episcopal, presbiteriano ou congregacional? Episcopal. Será? Pessoal, a Igreja Assembleia de Deus, ela não oficializa o jeito que ela é, tá? O que acontece? De fato, lá na ponta da linha, a gente sabe que é episcopal, tá? Mas, em teoria, ela é congregacional, tá? O que acontece? Quem é assembleiano aí, se algum dia o seu pastor convocar para uma Assembleia Geral, Assembleia Geral Extraordinária, tal dia, reúne todo mundo lá. Geralmente passa uma lista de frequência e tem um secretário fazendo uma ata. Pessoal, vamos excomungar aqui o Joãozinho, porque o Joãozinho usou camisa verde, de acordo com o nosso estatuto, camisa verde do capeta. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Você estava sentadinho lá, nem reparou no que foi falado, mas acabaram de excomungar o irmão Joãozinho. Sabe como que estará escrito na ata que o secretário está escrevendo? Estará escrito o seguinte: nós, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da cidade reunida no dia tal, tá? Decidimos por unanimidade, de acordo com os 500 membros presentes e assinados, conforme lista em anexo. Você assinou a lista de frequência. Decidiram, por unanimidade, excluir o Joãozinho por haver quebrado o estatuto da igreja. Certo?
Joãozinho tem um advogado. Ô, você foi disciplinado? Foi. Teu nome foi falado lá na frente? Foi. Você foi envergonhado? Foi. Vamos entrar numa ação contra o pastor presidente por ter te excluído. Aí o cara entra com uma ação de indenização de danos morais, 1 milhão de danos morais. Fui ridicularizado perante a Assembleia Geral. Chama o pastor da igreja. Pastor, que conversa é essa que você disciplinou o irmão por ter usado camisa verde, que nem está na Bíblia esse negócio de camisa verde, foi um sonho que você teve, comeu muito feijão e sonhou? Botou no estatuto da igreja e envergonhou ele, você vai ter que indenizar. Aí sabe o que o pastor vai dizer? Eu excluí irmão Joãozinho? Desculpa, Meretíssimo, mas não fui eu que excluí. Quem excluiu foram os 500 irmãos que estavam reunidos. Está aqui a lista de frequência. Está aqui a ata assinada pelo secretário. E olha o que está escrito aqui. A Assembleia Geral convocada no dia tal, por unanimidade, manifestaram-se favoráveis a excluir o irmão Joãozinho. Aí o pastor presidente tirou dele. Aí o juiz vai dizer, ah, beleza. Como não tem como eu punir os 500, então vamos arquivar o caso aqui, porque realmente foi muita gente, é muita gente para eu punir. Certo? Então, geralmente a decisão já vem pronta, né? Ó, pessoal, vamos decidir isso aqui. Vocês concordam? Amém. Amém. Está aprovado. Né? Mas, em tese, é a congregação que tomou a decisão. Tá? Quando uma pessoa toma a decisão, é episcopalismo. Tá? Na Igreja Universal do Reino de Deus, é episcopal. Quem manda é o pastor Edir Macedo. Bispo. Desculpa. Tá? Quem manda na Igreja Mundial é o apóstolo Valdomiro. Embora o N. Gruden tenha dito que não existe mais apóstolo hoje em dia, mas o apóstolo Valdomiro, certo? É quem toma as decisões lá. Tá? Então, é isso. A Ableia, ela é congregacional em tese e episcopal na... Não, ela é na prática, na teoria congregacional, mas na prática ela é episcopal. Muito bem, chega de falar da minha Ableia. Parem de criticar a minha Ableia, vamos avançar. Vamos lá, pessoal. O capítulo 1, então, do livro Teologia dos Reformadores, ele começará dizendo o seguinte, uma era de ansiedade. Pessoal, a ansiedade estava grande do povo. Por quê? Eu tenho um representante de Deus, que é o Papa, que de Deus não tem nada. Teve um momento ali na escolástica, ali, século XIII para XIV, que os papas começaram a brigar entre eles. Tinha 3 papas simultaneamente. Espera aí, quem é o representante de Deus? É o Papa, mas tem 3 papas. E um papa excomungou os outros 2, e aquele um excomungou os outros 2 e o outro excomungou os outros 2. E agora, qual é a excomunhão que está valendo? Qual o papa que está valendo e qual desses 3 aí que é o representante de Deus? O povo estava ansioso, tá? Começam a circular os livros. Livros bíblicos, livros religiosos, mas livros também teológicos e livros... a própria Bíblia, né? Na língua. E aí, quando eu vou ler a Bíblia na minha língua, eu vejo que não tem purgatório. Eu vejo que não tem obrigação de beijar o pé do Papa. Eu vejo que não tem missa do 7º dia. E aí eu começo a questionar algumas doutrinas bases do catolicismo. Porque eu estou lendo agora. Tá? Eu começo a ouvir informações do que acontece nos mosteiros. E aí tudo isso vai gerando no povo, no século XV e XVI, uma ideia. Será que a gente está certo mesmo? Por que isso está acontecendo? Então, assim, as dúvidas começaram a surgir naquele momento histórico e as pessoas ficaram totalmente perdidas e ansiosas. Beleza? Então, se proliferavam os desmandos na igreja. Tá? E todo mundo apelando, vamos reformar a igreja, vamos mudar a igreja, precisamos de mudança, o povo começou a clamar por mudança. Tá? Algumas pessoas vieram antes da reforma e morreram. John Wycliffe, William Tyndale, a gente vai falar depois, né? Mas a gente pode falar também do John Hus, Jerônimo Savonarola, homens que tentaram fazer a reforma e morreram, porque não era o momento certo ainda politicamente e economicamente. Tá? Muito bem. O que estava acontecendo na Idade Média? No fim da Idade Média? Crises econômicas. Isaac, Fala, vamos. deixa eu te cortar aí. Tem uma profecia interessante do João Hus, né? Sobre quando ele foi queimado, né? O Orlando Boyer, no livro Heróis da Fé, diz que Hus, em alemão, acho que é ganso. Significa ganso. Hoje vocês estão matando o ganso, mas daqui a 100 anos virá o cisne, né? Aí vocês não poderão matar, uma coisa assim, né? E esse vai... Vocês ouvirão cantar e esses vocês não vão conseguir matar. Inclusive, o Heróis da Fé é interessante. Eu já li ele, né? Esse agora que eu não li. Será que vai ter alguma coisa parecida para a prova aí?
conta um pouco da história deles, né? Conta Não um pouco todos, da mas história, eu acho que é interessante. Para quem já está mais avançado e quiser dar uma lida no resumo de cada um, acho que é interessante. O que já caiu na prova dos Heróis da Fé? Já caiu o título do sermão do Jonathan Edwards, já caiu isso na prova da aeronáutica, tá? título do sermão Do famoso sermão do Jonathan Edwards. é os pecadores na mão de um Deus irado. Já caiu isso aí na prova. E aí, onde é que estão os detalhes disso aí? Lá no Orlando Boy, lá no Heróis da Fé. Tá? O que mais já caiu? Já caiu do... Quem é o autor do Peregrino? John Bunyan. John Bunyan. Cai coisas assim. A prova da aeronáutica, pessoal, é muito mais fácil. Quem está acostumado só com o nível do exército vai estranhar, porque vocês vão gabaritar da aeronáutica. Vocês vão ver só. Bem tranquilo. Vamos lá. Aí, Léo, eu preciso falar para você. Estude um pouco de português. Você está meio mal em português, viu, Léo? Você vai gabaritar teologia, mas tem que melhorar português. Beleza? Para cima aí. O professor é bravo. Estou preocupado com o Léo. Vamos lá. O que estava tendo na Idade Média, então? Crises econômicas, tá? Peste bubônica. Acho que a peste bubônica era alguma coisa do rato, né? Não lembro bem. Mas é um negócio que matou muita gente. Era uma pandemia 1.0, né? Que teve lá no fim da Idade Média. E aí, pessoal, se vocês acham que tinha desinformação na última pandemia, imagine uma pandemia lá no século XV, século XIV. Ah, isso está acontecendo porque o fulano jogou água não sei onde. Não, está acontecendo porque o Deus da praga está vindo não sei de onde. Então, era tanta coisa que o povo falava. E aí, o próprio fato, né, da igreja não ter podido proteger gerou um sentimento de insatisfação nas pessoas. Para que a igreja? Para que eu dou tanto dinheiro? Para que eu estou rezando tanto? E tanta coisa ruim está acontecendo. Então, enfim, tudo isso aí é um burburinho de emoções no século XIV, no século XV, tá? O que mais que nós tivemos? O Timóteo Jorge fala aqui para nós na página 37 do livro físico. No início do século XIV, a crise agrária era tão intensa que alguns recorreram ao canibalismo, antropofagia. Em 1319, noticiou-se que cadáveres de criminosos eram tirados da forca e comidos pelos pobres na Polônia e na Silésia. Então, a crise era uma crise mesmo, não era brincadeira, não. Era crise. Os criminosos morriam na forca, quando eles morriam, o povo tirava da forca para comer. Tá? Estamos falando de Europa, tá, pessoal? De Polônia. Tá? A peste bubônica, uma catástrofe sem precedentes, tá? A peste negra, enfim, tudo isso no século XIV arrasou pelo menos 1/3 da população de toda a Europa. Pessoal, 1/3 da população é o equivalente a, se isso tivesse acontecido na pandemia, proporcionalmente à população, nós temos o quê? 8 bilhões de pessoas hoje no mundo. Para ser proporcional à peste negra, a peste bubônica, 1/3 de 8 dá quanto? Eu sou ruim de matemática. 2 bilhões e 600 mil pessoas, aproximadamente, né? Então, enfim, 1/3 da população morrer significa dizer que 2/3 só sobreviveu, né? Então, muita gente morreu nessa peste aí da Europa, tá? O que mais que aconteceu nessa época? A invenção do canhão de pólvora, a guerra que antes era só na espada, agora a guerra foi para outro nível. Tem canhão na conversa agora. Então, os conflitos bélicos ficaram bem mais destrutivos. Beleza? Outra coisa que começa a acontecer no fim da Idade Média é tipo um culto à morte. A morte era algo tão comum, as pessoas morriam de tudo que é coisa, tá? Que as pessoas começaram a cultuar a morte. Parece que a morte era algo bom, tá? Então, era um tema usual a ideia da morte, tá? Para vocês terem uma ideia, né? Deixa eu ver aqui onde é que está aqui, ó. Ricardo de Paris, um frade franciscano, pregou certa vez durante 10 dias consecutivos, 7 horas por dia, sobre o tópico das últimas 4 coisas: a morte, o juízo, o céu e o inferno. Ele entregou seus sermões bastante adequadamente no Cemitério dos Santos Inocentes, o mais popular de Paris. Não menos insólito foi João Capistrano, seu contemporâneo, que levou uma caveira para o púlpito e advertiu sua congregação: olhem e vejam essa caveira. O que resta de tudo aquilo que uma vez lhe deu prazer ou que outrora levou-o a pecar, os vermes comeram tudo.
Então, se vocês criticam, como é o carinha lá, o líder de jovem da Lagoinha, que pregou com a roupa do Chapolin Colorado? Lucinho, né? Se vocês criticaram o Lucinho por ter pregado com a roupa do Chapolin, vocês criticariam também o João Capistrano, que levou uma caveira para o púlpito. E falou, e aí, vaidosos? Olha aqui, ó, esse cara aqui também era vaidoso. O que restou dele? Só a caveira. Você que cultua a beleza física. Esse aqui também era bonito, ó, mas o verme comeu a beleza dele toda. E aí? Quem é que vai ter coragem de pregar esse sermão aí, semana que vem na igreja? Com a caveira. Vão te excomungar, hein? Então, era um período peculiar. Muito bem. Então, diante de tudo isso, pessoal, esse momento que a Europa vivia, era um momento de muita incerteza, de muita insegurança, de muita, como que eu poderia dizer? De muitas dúvidas e ansiedade. Então, a nossa geração hoje vive essas dúvidas e essa ansiedade, naquela época também, e eu diria até mais, tá? Muito bem. Então, o que a gente vai ver agora aqui, pessoal? Nós vamos ver algumas teorias que incentivaram o contexto ideal para que pudesse acontecer a reforma por Lutero, tá? Então, vamos passar rapidinho aqui. Primeira coisa, havia uma busca, então, quando as pessoas começaram a se frustrar com a igreja, eles começaram a buscar a verdadeira igreja. Onde é que está a verdadeira igreja? Não de placa, mas o que é a verdadeira igreja? O conceito eclesiológico, tá? E aí vem a busca pela verdadeira igreja. E aí, essa busca pela verdadeira igreja, eles começaram a criar teorias, tá? Antes do século XIV, lá pelo século VI, VII, só se escrevia sobre as doutrinas de Cristo, do Espírito Santo, do Pai, dos dons. Só que a partir do século XII, XIII, XIV, começaram a escrever obras como da Eclésia, da Igreja, sobre o governo da Igreja, quem manda na Igreja, qual a natureza da Igreja, que é um assunto importantíssimo estudar sobre a natureza da Igreja. E as pessoas começam a debater mais sobre quem deve liderar a Igreja, qual o sistema de governo ideal, como é que deve ser feita a ceia, como que devem ser feitos as ordenanças ou sacramentos. Então, tudo isso começa a vir à pauta, tá? E aí nós vamos ver 5 teorias aqui para explicar sobre a igreja verdadeira, tá? Então vamos lá. Primeiro, o curialismo. Anote aí quem não sabia o que é isso, porque isso é vocabulário e isso pode cair na sua prova. Curialismo, tá? Simplificando então aqui, tá? O que é a cúria romana? É a elite de Roma. Sabe aquela elite que se reúne para escolher o papa? Tem que ser a fumacinha branca? Tá? É a cúria. Então é o papa junto com os cardeais, que hoje estão lá no Vaticano, tá? Então, o que seria o curialismo? Seria uma ideia de que tem uma elite privilegiada, ou uma pessoa, um grupo de pessoas, que essas pessoas mandam na igreja. Eles ganharam de Deus a autoridade para mandar na igreja. Tá? Isso aí é a tese chamada de curialismo. Tá? Então, curialismo, simplificando, é a tese de que existe alguém que manda na igreja, um ser humano. Tá? Olha aqui para vocês terem uma ideia, na página 46 do livro físico, no PDF aí deve estar um pouco mais para frente, nós estamos vendo agora aqui o curialismo, tá? Dentro do capítulo 1, que fala sobre a teologia e a vida espiritual na Idade Média tardia, o Papa Gregório VII, no clímax da controvérsia das investiduras, no ano 1075, estamos falando do século XI, lançou seu famoso Ditatus Papae, uma lista de 27 afirmações sobre o poder papal. Ele reivindicava, por exemplo, que o Papa, abre aspas, é o único que deveria ter os pés beijados por todos os príncipes, fecha aspas. Então, o Papa escreveu que o Papa deveria ter os pés beijados por todos os príncipes. Ok? Quem disse isso? O líder da igreja. E aí, devemos seguir o que o líder da igreja falou, porque ele é o líder. O que alguém diria no século XXI? Eu não concordo em beijar o pé do Papa, mas o líder mandou. Se eu não falar o que o líder mandou, eu vou ser rebelde. Então, eu não quero pecar por rebeldia, eu vou obedecer. Ainda bem que o Lutero não pensou igual você, né? Porque se o Lutero pensasse igual você, na hora que chamaram o Lutero, Lutero, volta atrás do que você falou. O Lutero falou, não posso, porque eu não posso ir contra a minha consciência. A menos que vocês me provem pelas escrituras que eu estou errado, não me retratarei. Se fosse o povo de hoje, ele diz o seguinte, ô chefe, eu não concordo muito com o que o senhor diz, mas por obediência, eu vou voltar atrás do que eu falei. Me desculpa,
por ter falado que não pode comprar vaga no céu, tá? Foi um erro meu, tá? Eu não vou mais fazer essa rebeldia, não, tá? Eu não vou pecar de rebeldia, tá? Enfim, o que o líder da igreja falou? O Papa é o único que deve ter o pé beijado por todos os príncipes. Ele disse que o Papa podia depor imperadores, convocar sínodos, absolver os súditos das obrigações feudais. Mas olha o que mais que ele disse. A igreja romana nunca errou, nem nunca, pelo testemunho das escrituras, errará por toda a eternidade. A igreja nunca errou. A liderança da igreja nunca errou. Tá? Depois isso se tornaria num dogma da igreja, que é o dogma da infalibilidade papal. O Papa não erra. O Papa é inferior a Deus, porém, ele é superior aos homens. Como assim? O Papa não é um homem, não? Ele é inferior a Deus e superior aos homens. É o que dizia-se. Tá? Muito bem. Vamos lá. Abre aspas aqui para o Papa Bonifácio VIII, que escreveu uma obra chamada Una Sanctum, de 1302. Olha o que ele diz, abre aspas. Declaramos, estabelecemos, definimos e pronunciamos que para a salvação é necessário que toda a escritura... E aí, pessoal, para a salvação é necessário que toda a escritura esteja sujeita ao pontífice romano. Ou seja, para você ser salvo, você tem que estar sujeito ao Papa. Se você não for sujeito ao Papa, você não é salvo. Tá? Quem falou isso? O Papa Bonifácio VIII. Beleza? Pessoal, o que eu diria hoje da igreja, estou generalizando, tá? Evangélica do século XXI. Nós voltamos muita coisa para o catolicismo. Muita coisa. Ah, a gente não adora imagem. Mas nesse sistema de governo é isso. Quantas pessoas estão dentro da igreja com a consciência dela indo contra a própria consciência? Ela não concorda, mas ensinaram para ela que a rebelião não pode, você não pode se rebelar. Né? Não pode se rebelar realmente, mas eu tenho que ser fiel e cativo a quê? A palavra de Deus. Né? Então, tem muita gente beijando o pé de papa aí, sob a desculpa que não posso me rebelar, então deixa eu beijar o pé do papa, mesmo sabendo que não tem fundamento bíblico. Aí vem o papa doidão e diz, só pode ser salvo quem estiver sujeito ao papa. Eu não concordo, mas eu vou ficar aqui mesmo. O pontificado de Bonifácio marcou o fim de uma etapa de início e de outra na história do papado. Sua morte foi seguida, tal. Deixa eu terminar aqui. Visto que a igreja procurou ser 2 governos ao mesmo tempo, ela está afundando muito, compuscando tanto seu poder quanto seu ministério. O que é curialismo? A ideia de que na igreja existe uma elite que manda na igreja, eles que mandam e não podem ser questionados. O nome disso é curialismo. Beleza? Outra teoria, conciliarismo. Tem que anotar isso aí, tá, pessoal? Senão, na prova... eu já vi isso em algum lugar. Vamos ver, anota, tá? Conciliarismo. Então, conciliarismo é a ideia de que quem manda na igreja não são pessoas, mas decisões que foram tomadas por essas pessoas e oficialmente documentadas. Tá? Então, vamos lá. No início do século XV, a demanda por uma reformatio in capite in membris, uma reforma, ou seja, na cabeça e nos membros, ecoou por toda a Europa, conforme um teólogo contemporâneo expressou. O mundo todo, o clero, os cristãos, sabem que uma reforma da igreja é tanto necessária quanto oportuna. O céu e os elementos a exigem. Está sendo requerida pelo sacrifício do sangue precioso que sobe aos céus. Muito bem. Vamos lá. No âmago da teoria conciliar, havia distinção fundamental entre a Igreja Universal e a Igreja Romana. Na lei canônica, já se apresentaram um escape à doutrina de que o Papa estava acima do julgamento humano na expressão Nisi deprehendatur a fide de vius, a menos que se desvie da fé. Vamos lá. No curialismo, quem manda é o Papa. Não interessa o que ele falou. Não se questiona o que ele falou. No conciliarismo, o que se define é o que os credos definiram, o que os concílios definiram, o que a elite da igreja decidiu. Tá bom? Porém, eu só sigo o Papa e a liderança da igreja se ele estiver em consonância com o que os concílios decidiram, com as nossas declarações de fé. A hora que ele desviar, abre-se uma brecha para que eu não mais o obedeça. Então, o conciliarismo é menos radical do que o curialismo, porque no curialismo, tá? Se o Papa estiver fazendo coisas absurdas, eu tenho que continuar seguindo, porque é ele que tem a autoridade de Deus. Ele é o que é o representante de Deus. Já no
conciliarismo, eu devo seguir a autoridade. Mas se ele desviar-se dos princípios, aí abre uma brecha para que eu não obedeça mais. Tá? Seria essa a diferença do curialismo para o conciliarismo. Beleza? Vamos lá. O dobre fúnebre do conciliarismo pode ser ouvido na bula papal Execrabilis, promulgada pelo Papa Pio II em 1460. Vamos ler aqui rapidinho para vocês. Um abuso horrível, nunca ouvido em tempos antigos, brotou em nossa época. Alguns homens imbuídos de espírito de rebelião acreditam poder apelar do Papa, vigário de Jesus Cristo, para um futuro concílio. Desejosos, portanto, de banir esse veneno mortal da Igreja de Cristo, condenamos os apelos desse tipo, rejeitamos-los como errôneos e abomináveis, e declaramos-los completamente nulos e inúteis. Pessoal, quando a liderança da igreja começou a tentar abrir exceções para a obediência ao Papa, óbvio que a igreja ia reagir. E chamou esse povo de quê? Rebelde. Nunca muda, pessoal. Isso aqui foi há 1.500 anos atrás. Quando? Há 500 anos atrás, né? Então, para a liderança é muito mais fácil chegar para o povo de fulano é rebelde, né? Então, foi o que aconteceu. Então, não há exceções. O pessoal que estava defendendo o curialismo, né? O conciliarismo diz que há exceção para não obedecer a liderança. Não há exceções. Se o líder mandar você se jogar de cabeça do penhasco, você se jogue, porque ele é o representante de Deus na Terra. Tá? Então, curialismo, radicalismo, obedecendo ao líder. Conciliarismo, eu obedeço desde que ele continue fiel. Se ele desviar, abre-se uma brecha para que eu não mais o obedeça. Tá? Muito bem. Daí nós temos uma linha de pensamento que foi defendida por Wycliffe e o Hus, tá? Que a gente já até citou eles de maneira indireta mais cedo. Tá? Além de dar fim ao grande cisma, o Concílio de Constança também declarou heréticos os ensinos do teólogo inglês John Wycliffe e ordenou que seus ossos fossem exumados da terra e queimados. Ele já tinha sido enterrado, mandaram tirar os ossos e queimar. Porque o Wycliffe estava incentivando a tradução da Bíblia para o inglês. Tá? Ordenou que seus ossos fossem exumados da terra e queimados. Depois voltaram-se para condenar a morte na fogueira o expoente principal dentre os seguidores das concepções de Wycliffe, o reformador boêmio John Hus. Tanto Wycliffe, a estrela da alva da reforma. John Wycliffe, estrela da alva da reforma. Essa aqui vai ser a questão 32. Quem é o teólogo conhecido como estrela da alva da reforma? John Wycliffe. Quando Hus são frequentemente referidos como precursores da reforma, de fato, o Tratado de Hus, da Eclésia, teve um papel importante na ruptura posterior de Lutero e o papado. Então, Hus que escreveu o livro da Eclésia, falando sobre a forma ideal do sistema de governo. Tá? Então, vamos lá. Em certo momento, Lutero foi forçado a confessar: somos todos os citas agora. O que é os citas? Seguidores de Hus. Tá? Mais tarde, ele percebeu que sua afinidade com Wycliffe e Hus era apenas provisória. Nenhum deles se aproximou de sua compreensão radical da justificação somente pela fé. Entretanto, suas próprias eclesiologias radicais contribuíram significativamente para o desenvolvimento da doutrina de Lutero acerca da igreja. Tá? Então, uma coisa importante dizer, pessoal, é que os reformadores não concordavam com tudo. Cada um discordava de uma parte da igreja. Né? E aí, por isso, então, que depois que rompem-se o movimento protestante começa, nós temos um movimento protestante bem fragmentado, né? Porque eles não decidiram o que eles iriam priorizar. Tá? Muito bem. Vamos lá. O Wycliffe, ele era totalmente anticlerical. O que significa anticlerical? Enquanto que no curialismo diz eles que mandam, enquanto no conciliarismo, eles que mandam enquanto forem fiéis. O Wycliffe dizia o seguinte: eles não mandam coisa nenhuma. Eles são só administradores da igreja, que são remunerados e bem remunerados por isso. Todos somos sacerdotes. Óbvio que ele não usou essa expressão do sacerdócio universal ainda. Lutero usaria depois. Tá? Mas quando ele tenta traduzir a Bíblia para o inglês e diz que todos nós podemos ler, meditar nas Escrituras, ele está defendendo já a doutrina do sacerdócio universal. Tá? Então ele era totalmente anticlerical. Nós tomamos as nossas decisões, nós somos salvos. Isso não depende da vontade da liderança da igreja. Tá? Vamos lá. O Wycliffe dividiu a igreja em 3 partes: a igreja triunfante, a igreja militante e a igreja adormecida. Com certeza você já ouviu essa ideia de igreja triunfante e igreja militante, né? Quem criou esse termo foi o John Wycliffe, tá?
A igreja triunfante já está nos céus, juntamente com os anjos. A igreja militante está lutando, tá? Está brigando. E a igreja adormecida está onde, Isaac? A igreja adormecida está no purgatório. Como assim você está elogiando John Wycliffe? Ele acreditava no purgatório. Deixa eu abrir outro parênteses aqui, pessoal. Vou ter que abrir outro parênteses. Se nós formos esperar para seguirmos, para lermos, para nos inspirarmos só em quem a gente aproveita 100%, em quem a gente se inspira 100%, que nunca errou, você não vai conseguir se inspirar em ninguém, só em Jesus. Desculpa. Tá? Então, assim, quem já pregou sobre o rei Davi? Todos nós. O rei Davi matou Urias e adulterou. Mandou matar o Urias e pegou a Batseba. Sim ou não? E aí? Ah, vai trocar o pastor da sua igreja. Quem vem? Davi. Dá uma olhada no Instagram quem é esse Davi. Ixi, esse filho de um ego aqui que vai ser o pastor? Deus me livre, vou mudar de igreja. Não presta, não. Esse vagabundo desse Davi. É? Então é o seguinte, por que eu falo isso, pessoal? Porque quando a gente vai falar de teologia e a gente fala dos defeitos de alguém, nunca mais eu vou ler esse aí. Quem não é calvinista? Nunca vou ler o Calvino. O Calvino escreveu obras institutas da religião cristã, que ele fala do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da igreja. Tá? Dessa obra de 300 e poucas páginas, umas 20 páginas, daquelas milhares de páginas, no total, dá umas 2.800 páginas, os 4 volumes. Em umas 50 ele fala da doutrina da predestinação. Mas quando você fala em alguém, e aí, você é calvinista? Não, Deus me livre, a predestinação. Predestinação é uma das coisas que ele fala. E as outras coisas, você concorda ou não? Concordar 100% você não vai concordar com ninguém, tá? O Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, preparava o seu sermão com um grande chimarrão aqui, dando aquela fumadinha. E aí, ele não é mais o príncipe dos pregadores? Não vou mais ler os sermões do Charles Spurgeon? Ele é um vagabundo porque fumava? Lutero não começava o seu dia sem um grande copão de uma cerveja bem gelada. No meu caso, é café. Então, irmão, tem que parar, irmãos, né? Com essa ideia, só vou seguir se o cara for 100%. Leia tudo, ouça tudo, pesquise tudo, né? Ó, o Léo tá lembrando da reunião lá, os homens fortes lá do Rio Grande do Sul. Cadê os gaúchos? Tem algum gaúcho aí? Homens fortes, másculos, com a voz grossa, louvando ao Senhor, né? E aí lendo a teologia sistemática do N. Gruden, e comendo churrasco e fumando um tabaco, né? Confraria Homens Fortes lá no Rio Grande do Sul. Então é o seguinte, eu acho que a gente tem que ter esse senso aí, porque ainda mais hoje que a gente tem informação de quase tudo, tá? Se você pesquisar qualquer pessoa hoje, você vai descobrir os defeitos daquela pessoa. Então, fique com o que é bom, tá? Então, enfim, por que eu estou falando isso? Porque muita gente já vai se rasgar essa página. Eu estava lendo o Wycliffe, mas descobri que ele acreditava no purgatório. Ah, malditos! Malditos! Igual o Coronel Taylor batendo na areia. Malditos! Quem entendeu a referência, diga amém. Ninguém entendeu, cara. Não é possível. Tá difícil. Só vou continuar quando alguém me explicar quem é o Coronel Taylor. E que hora que ele bateu na areia e ficou gritando malditos. Ninguém? Não é possível, Brasil. Vou ter que chamar o Jorge aqui para dizer que vocês não estão na cultura. Tá, deixa eu continuar. Já vi que vocês não assistiram o Planeta dos Macacos. Eu assisti e achei um grande ataque ao povo judeu, principalmente o final. Igualzinho. Aliás, eu acho que eu já vim perceber no final a grande ofensa. Tá bom. Tem muitas mensagens ali, muitas mensagens subliminares, outras explícitas, né? Só que é o seguinte, Planeta dos Macacos são 9 filmes, tem que ver qual que você viu. Tem um de 68, um de 70, de 71, de 72. Eu acho que eu vi o mais atual. Renato, lá no final, que vem todinho o povo, né? Porque tem uma bactéria que vai deixando o homem burro. E aí estão tentando matar. Aí tem aquele libertador que vai libertar aqueles que estão escravos. Aí vem os humanos para atacar. E cai ali aquela... A senhora assistiu o conflito, acho que é a guerra. Isso, assisti eu assisti o antigão, né? Porque faz tempo. E esse agora, né? Uhum. Desde a época que foi lá do laboratório, que escaparam, aí teve um, dois... Essa acho que foi uma trilogia, não me lembro bem. Essa era a origem. Aí eu sei que no final eu disse, putz...
Agora que eu vim perceber. Deixa eu Beleza, aproveitar beleza. esse gancho aqui. Sim. Ontem eu assisti Oppenheimer e eu achei muito interessante. A gente sempre olha para o lado dos antissemitas, né? Uhum. E quando o Oppenheimer estava construindo aquela ideia da possível bomba atômica, ele disse que os russos também estavam avançando e a Alemanha também estava em avanço. Só que tinha, do outro lado da Europa, acho que até Beck é o nome desse cientista, só que ele era judeu e ele também tinha esse pensamento, só que ele estava dando esse pensamento para a Rússia. E o medo dele era que Hitler tomasse de conta. E ele disse assim: o Hitler é antissemita, então é impossível ele pegar qualquer estudo que seja de algum judeu. E aí eu queria te perguntar assim, se o senhor sabe a clara ideia por que Hitler odiava o judeu, se tinha alguma coisa relacionada à fé? Eu acho que o Hitler se aproveitou, o sentimento antissemita é muito antigo, né? Se a gente for espiritualizar a coisa aqui, quando Jesus estava sendo crucificado, eu acho que foi Pilatos que falou, né? Mas esse homem é inocente, aí alguém gritou lá, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, assim, historicamente os judeus são odiados. Primeiro porque há uma prosperidade financeira sobre o povo judeu, né, de maneira geral, né? Há algo sobrenatural com os judeus, se a gente ignorar a questão religiosa, mas é um fato. Eles são 2% da população mundial e mais de 50% dos prêmios Nobel. Caramba, o que esses caras têm de mais, né? Científico. A maioria dos caras top são judeus. Então, você pensa ricos, milionários, de ideias, de tudo, né? Então, tem alguma coisa aí. O próprio Lutero, eu volto para aquela ideia, não odeio o cara. Na história, a gente chama isso aí de anacronismo, é quando você julga alguém baseado no conhecimento que você tem hoje. O Lutero não gostava de judeu, tá? O Lutero era antissemita. Então é o seguinte... Lutero chamava judeu de porcos. Exatamente. Então, primeiro, essa ideia. Eles mataram Jesus, né? Não aceitaram o evangelho, etc. Outra coisa que fez eles ficarem odiados economicamente é que eles chegavam pobres no país, começavam a botar um negócio aqui, daqui a pouco eles são muito, né, seguros, né? Vamos parar de chamar de pão duro. Então, eles conseguem enriquecer muito rápido e isso gerava um ódio nas pessoas, né? Então, esse foi o argumento que o Hitler usou. Porque na hora que eles precisavam de grana para poder financiar a Segunda Guerra, já que eles foram destruídos depois da Primeira Guerra Mundial, sofreram muitas sanções, né? Então, onde é que tem dinheiro aqui na Alemanha? Na mão dos judeus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou demonizar os judeus, tomo o dinheiro deles para poder financiar. Então, fazia parte de um sistema de poder, né? Então, eles emprestavam a juros, e aí o Hitler acusou de que eles estavam enriquecendo por conta do povo alemão. E aí, enfim, aconteceu o que aconteceu. Mas eu acho que tem a ver com alguma coisa espiritual desse ódio aos judeus por eles terem matado Cristo e eles terem pedido que o sangue deles caia sobre nós, sobre os nossos filhos. Tem ódio sem motivo, né? Tem essa questão econômica, que eles acabam prosperando muito, gerando meio que uma inveja. E acho que é isso, eles são orgulhosos, né? Nós somos o povo queridinho de Deus, né? Então, acho que passa por esses fatores aí. Muito bem. Pessoal, ainda dentro do raciocínio do Hus e do John Wycliffe, aqui na página 51 diz o seguinte, ó. Se na Inglaterra a correlação que o Wycliffe fazia entre a predestinação e a eclesiologia mostrou-se uma desmoralização para a supremacia papal, na Boêmia ela acendeu um movimento de reforma nacional, impulsionado pelo martírio de Hus. Quando mataram John Hus, isso ali gerou nas pessoas um desejo de reforma. Tá? Porque todo mundo gostava do Hus, mataram o Hus, ninguém faz nada, ele mata e desmata, e assim mesmo a igreja faz o que quer e ninguém faz nada. John Hus não repetia simplesmente a doutrina de Wycliffe, mas permanecia na tradição dos reformadores tchecos, que ressaltavam a pregação, o estudo das escrituras, a eliminação dos abusos clericais, o abuso das elites religiosas. Ele não ensinava como Wycliffe, ele era acusado de fazer que os sacramentos administrados por um sacerdote pecaminoso não tinham nenhuma eficácia. Tá? Então, eles começaram então a enfatizar cada vez mais forte as suas doutrinas. Tá? O momento era propício, e aí então o fato do Hus ter morrido gerou nas pessoas um desejo de não deixar nunca mais aquilo acontecer. E quando Lutero novamente seria morto, a população dizia, dessa vez a gente não vai aceitar, né? E aí a gente vai estar junto. E aí foi o que aconteceu no momento oportuno ali do Lutero, né?
Muito bem, entendendo mais um pouquinho de grupos aqui, para a gente já terminar, que o nosso tempo já até deu aqui, mais uns minutinhos para a gente terminar esse capítulo. Os franciscanos espirituais, uma das maiores forças dissidentes da Idade Média tardia, foi o ramo radical da ordem franciscana. Os espirituais, como se autodenominavam, opondo-se aos conventuais transigentes, o seu poder atrativo brotava de duas fontes, o ideal de pobreza absoluta de Francisco e a filosofia da história apresentada por Joaquim de Fiore, que eles aplicaram à sua própria ordem à época. Combinados esses elementos, resultaram numa crítica explosiva à igreja da época. O que era a ideia dos franciscanos, pessoal? Culto à pobreza e pregar sem palavras, tá? Essa história que foi citada é essa história. Tem uma história antiga que diz, pregue para todas as pessoas e fale se for preciso, né? Então, essa ideia de que eu prego com a minha vida gera uma ideia eles próprios se chamavam os espirituais. Então, você já vê que corre um sério risco, quando eu me acho superior, de chegar na hipocrisia farisaica, né? Que se achavam também superiores. Então, esse misto de se achar superior, né? Eu tenho um povo que vive na bagunça e os outros que são espirituais se acham superior, então isso me faz ficar totalmente frustrado com a religião, frustrado com essa igreja, tá? O que seria um terreno propício para a reforma vir, né? Muito bem. Os valdenses, quem são os valdenses? Seguidores de Pedro Valdo, tá? Os seguidores de Pedro Valdo eram chamados de pobres de Leão, tá? E o que eles faziam, pessoal? Ensinavam a Bíblia no idioma, o que era proibido à época, era só no latim que podia, né? E tentavam ensinar uma vida com uma moral alta, porém, sem preconceito com todo mundo, cumprimentando todo mundo, sendo mais simpático, tá? Então, enquanto os franciscanos eram radicais e não cumprimentavam ninguém, porque eu prego com a minha vida, já viu a maior desculpa de quem não quer evangelizar? Prego com a minha vida. Mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir, certo? Mas eu tenho que dar exemplo? Tenho que dar exemplo, mas tem que falar também, tá? Então, os valdenses foram e começaram a usar essa ideia de evangelização mais próximo do povo, né? Então, os valdenses são chamados meio que pré-reformadores, porque eles começaram a viver uma vida parecida com aquela lá de Atos, especialmente a igreja de Antioquia, que pregava a palavra para todo mundo, tá? Os valdenses tiveram condições de sobreviver às frequentes perseguições por causa do seu modelo separatista de igreja e em virtude da sua prática de culto clandestino. A afinidade manifesta que tinham com o movimento protestante tornou os candidatos principais à conversão. De fato, na reforma, muitos valdenses uniram-se à igreja reformada sem perder a própria identidade. Eles continuam a florescer até hoje, como a Chiesa Evangélica Valdese. Pessoal, quando a reforma aconteceu, nós não tivemos uma igreja valdense, tá? O estilo de vida valdense continuou, tá? Ou seja, nós tínhamos valdenses dentro da igreja calvinista, valdenses dentro da igreja luterana, valdenses dentro da igreja suíça de Zwinglio, tá? Virou meio que um estilo de vida ser um valdense, tá? Tanto que tem ainda até hoje, né, os valdenses. A teologia estava mudando, tá? Nessa época, por exemplo, o escolasticismo, que a gente já falou muito, né? Que é aquela ideia, creio para entender e entendo para crer, né? Ou seja, a fé não está destituída da razão. Eu posso usar a razão para fundamentar minha fé, tá? É chamada fides quaerens intellectum, tá? Eu não procuro entender para crer, mas creio para entender. E eu vou em busca de entender, tá? É daí que vem os argumentos, as 5 vias de São Tomás de Aquino, Santo Anselmo, desse movimento da escolástica, tá? De uma razão serva da fé. Mas eu vou em busca da razão, embora ela seja serva da fé, tá? Muito bem. Dessa época a gente tem o escolasticismo, né? Os 4 livros de Abelardo, tá? 4 Books of Sentences, 4 livros das sentenças, e também a Suma Teológica, de São Tomás de Aquino, tá? Que Suma é só o nome, Suma é resumo, né? É um livro bem grande, tá? Acho que aqui no Brasil nem sei se já tem em português. Se alguém achar, coloca depois para nós lá no grupo, que eu não lembro se tem já em português a Suma completa. Deve ter já. São 21 volumes, tá? Você acha? Detalhe, pessoal, era uma suma, tá? Era um resumo. Não era extensivo, é só um resumo. O pessoal das antiguidades, eles eram muito prolixos, né? Enquanto a nossa geração está sendo cada vez mais rápido, né? Mais uma vez, falar com os bleianos aí. Na minha juventude, viu, Pedro, Tiago, bleianos aí de plantão, a gente comprava o DVD, certo? Dos Gideões Missionários da Última Hora, botava o DVD em casa, chamava os jovens da igreja, a gente ia ver a pregação dos Gideões Missionários da Última Hora, o dia da provação, quanto vale um amigo, né?
E aí a galera da minha juventude até decorava a oração do Marco Feliciano. Senhor, você ainda tem o crédito no céu contigo, quero um serafim à minha direita, um serafim à minha esquerda. Eu quero serafins com braças de ouro, de fogo. Eu ver um crente batizado com o Espírito Santo, renova assim ele mesmo. agora. Eu ver um demônio no raio de 5 quilômetros, um demônio suicida que chegou aqui perto, queima ele pelo poder da tua glória. Enfim. O que acontece? A gente via a mensagem toda, 1 hora, 1h30, 2 horas. Hoje em dia, eu perguntei já para umas 20 pessoas, assembleando. E o Congresso de Gideões foi uma benção. Você já viu alguma mensagem completa? Não, vi só os cortes. O cara está preparando uma mensagem de 1 hora baseado no corte. Porque no corte ele posta e ganha seguidores no corte. Ninguém está vendo a mensagem completa. Eu vi quase todas. Helena Raquel, eu não perco nenhuma. Completa? Completa. Então a senhora é exceção da regra. A senhora é exceção. A galera hoje só quer o corte. Né? Não Eu gostava do Abelho Santana. A Bíblia já pregou muito a Bíblia, hein? Hoje em dia só quer entrar em treta. Era fera. A Bíblia era terrível. Xodós de Deus, lá do Gideão. O xodó de Deus, tropa de elite. Quando ele foi para cima da prova. Tem gente que abraça a prova, namora com a prova. Irmão, a prova vem, eu vou daqui para lá. Venha não, ele começou a gingar no púlpito. Não venha não, que eu sou da Bahia. Ela era muito doido, cara, o Abílio Santana. Muito bem. Agora o Abílio Santana só quer entrar em treta aí, que Jesus era rico e tinha casa de praia. Vamos lá. Teologias em constante mudança. O escolasticismo, né? A gente acabou de falar, que vai ser a base intelectual. Olha a Suma Teológica, pessoal. Você acha que você escreve muito, né? O resumo do Tomás de Aquino. A Suma tinha 21 volumes, 631 perguntas, 10.000 objeções ou réplicas. Tá? Isso é a Suma Teológica. Perguntas teológicas e a resposta. Tem 631 perguntas, 21 volumes para o povo ler. E acreditem, os intelectuais da época liam. Tá? Aí, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus tem 16 afirmações. E 90% dos assembleanos nem sabem que existe uma declaração de fé. Deixa eu parar de falar mal da minha bleia. Eu não estou falando mal da bleia, eu estou falando mal do povo. Né? A bleia é bonita. A bleia é beleza, meu amigo. O problema é o povo, né? Vamos lá. Se você está aqui, é assembleano, e não conhece os 16 pontos da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, fique quietinho, finge que não é com você. O misticismo. O que é o misticismo, pessoal? No início do século XV, Jean Gerson, reitor da Universidade de Paris e um dos líderes do movimento conciliar, distinguiu 3 caminhos para o conhecimento de Deus. Primeiro, teologia natural. Como é que eu conheço a Deus por meio da teologia natural, pessoal? Revelação geral ou revelação especial? Geral. Revelação geral. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Tá? A segunda maneira de conhecer a Deus, tá? De acordo com Jean Gerson, reitor da Universidade de Paris, é a teologia dogmática. A teologia dogmática investiga as fontes da revelação de Deus nas Escrituras, nos credos e na tradição. Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? O que é a igreja? Isso tudo é teologia dogmática. Beleza? Muito bem. E o terceiro caminho é a teologia mística. Como que eu conheço a Deus? Por meio de êxtases, transes, por meio de sentir, por meio do arrepio, né? Por meio de algo místico, tá? Então, eu posso conhecer a Deus por meio da revelação geral, por meio da revelação dogmática, teologia dogmática, por meio da teologia mística, tá? Que é a teologia do sentir. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Bases para a teologia mística. Eles diziam que Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, viu coisas extraordinárias e que seria possível ainda nós vermos essas coisas extraordinárias hoje. Beleza? Pessoal, anota essas 3 teorias aí que eu acho que elas são legais, hein? Teologia natural, teologia dogmática e teologia mística. Beleza? Começou a surgir no século XV, antes mesmo da Reforma, dentro da Igreja Católica, tá? Muito bem. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Estudiosos identificaram pelo menos 2 tradições da teologia mística na Idade Média. A primeira, o misticismo voluntarista. Tá? O que seria o misticismo voluntarista? Aqui a ênfase é na conformidade da vontade humana com a vontade de Deus, mediante os sucessivos estágios de purgação, iluminação e contemplação. Tá?
Então, você vai melhorando, jejuando, buscando, e você vai adequando a sua vontade à vontade de Deus, seu sentimento ao sentimento de Deus, tá? Exemplo dessa época é a obra Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Essa obra Imitação de Cristo, pessoal, tenta ler depois, ela é um clássico da época. Ele fala ali que você tinha que jejuar pelo menos 4 ou 5 dias por semana. Ele aconselhava a pessoa a ficar até tal hora sem comer, e orar 4 da manhã, e orar 5, e orar 6. Então, era uma vida dentro do mosteiro muito dura, né? Para ele, para o Tomás de Kempis, isso era a verdadeira imitação de Cristo, tá? Então, ele estava num momento chamado de misticismo, tá? Muito bem. Uma linha mais perigosa ainda é o misticismo ontológico. Então, o misticismo... 3 teologias para conhecer a Deus. Teologia natural, teologia dogmática, teologia mística. Dentro do misticismo, eu tenho o misticismo voluntarista e o misticismo ontológico. O que seria o misticismo ontológico? Enfatizava muito mais intensamente a desconexão entre Deus e a alma. A versão mais intelectualmente refinada desse tipo de teologia mística foi apresentada pelo mestre Eckhart, teólogo dominicano cujas ideias heterodoxas foram desenvolvidas numa série de sermões pregados a freiras. Ele proclamava que bem no íntimo de cada indivíduo havia o abismo da alma, uma centelha da vida divina que mantinha a possibilidade de união com Deus ou absorção dele. Somente pelo processo doloroso de desligamento de si mesmo e de todas as outras criaturas, você conseguiria chegar a Deus. Tá travando, Isaac. Tá travando? Vou falar mais lento aqui. O misticismo ontológico seria a ideia seguinte: dentro de cada ser humano tem uma fagulha de Deus. Conforme você jejua, ora, medita, se desgasta, você vai conseguir desligar essa fagulha de você e ligar ela a Deus. Qual o efeito disso, pessoal? Aquele efeito que eu falei do fim da Idade Média, dos grandes cultos eruditos e espirituais estarem no mosteiro. Porque esse misticismo ontológico é o misticismo que faz as pessoas se desligarem do mundo e se ligar somente em Deus. O mundo não serve, o mundo que se acabe para lá. Beleza? Muito bem. Pessoal, para a gente terminar esse momento... caiu, mestre. Vocês não estão me ouvindo mais? Oi? Estão me ouvindo? Voltou agora. Voltou? Não caiu, tá certinho aqui. Ouvindo perfeitamente. Beleza, então vamos lá. Seguindo, o humanismo, para a gente terminar, tá? O humanismo é tão importante, pessoal, que a gente tem um módulo lá na plataforma para falar do humanismo, né? Destacando lá o Erasmo de Roterdã, tá? Se o misticismo era uma teologia de todo mundo que estendeu a possibilidade de união íntima com Deus a clérigos e leigos, tá? No misticismo todos podem se unir a Deus. Não somente os clérigos, todo mundo pode se unir a Deus, tá? O humanismo, por sua vez, foi um movimento de reforma que se originou com a elite intelectual da Europa, tá? Então, enquanto o misticismo era algo mais de meditação, de oração, de jejum, o humanismo é algo mais intelectual, tá? É dentro dessa ideia do humanismo que eles vão ter aquele princípio do ad fontes, de volta às fontes. É dentro dessa ideia que eles vão dizer: se as nossas fontes são as escrituras, a gente precisa ler as escrituras, a gente precisa ensinar a escritura. Se a Bíblia está escrita em hebraico e grego, eu preciso aprender hebraico e grego. E aí, quando eles vão para o original em hebraico e em grego, eles percebem que muitas doutrinas católicas tinham fundamento em erros de tradição para o latim. Por exemplo, quando a Bíblia diz arrependei-vos porque é próximo ao reino de Deus, arrependei-vos porque está próximo ao reino dos céus, em latim não está arrependei-vos, está penitenciai-vos. Tá? Então, a doutrina da penitência na Igreja Católica é baseada no erro de interpretação. Porque quando você vai no original, a palavra é arrependei-vos, não penitenciai-vos. Tá? Quando Paulo está falando de casamento em Efésios, ele fala que o casamento é um mistério. Em grego, a palavra é mistério. Só que como que o Jerônimo traduziu? Que o casamento é um sacramentum. Tá? Quando você vai para o grego, não é sacramento, é mistério. Então, ele diz, eu não posso dizer que o casamento é um sacramento se no original não está escrito sacramento. Então, essa volta às fontes levou os intelectuais a questionarem intelectualmente a Igreja Católica. Enquanto que os místicos criticavam a Igreja Católica. Aí você não sente nada. Nós precisamos buscar sentir mais. Então, era crítica de todos os lados. Crítica dos intelectuais, sua teoria está errada. Crítica dos místicos. Você não está sentindo nada. Comigo você vai sentir. Então, chegou o momento que ficou insustentável a Europa manter ainda a Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Era a hora em que, de fato, a reforma precisava vir.
E a reforma veio, tá? Por meio de quem? Desse carinha aqui. Martinho Lutero. Mas isso a gente verá no capítulo 2, nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. Aliás, semana que vem a gente já vai começar cedo, 8 horas da manhã, no horário de Brasília, já com a Teologia dos Reformadores, tá? E aí eu vou trazer o slide aqui, vamos recapitular esse bate-papo que a gente teve hoje, pré-reforma, e a partir da semana que vem, então, a gente vai ver 5 aulas. Uma sobre o Lutero, não vai ser tudo semana que vem, óbvio, né? Outra sobre o Calvino, outra sobre o Zwinglio, outra sobre o William Tyndale, outra sobre o Menno Simons, tá bom? E aí, então, a gente vai concluir fazendo a conclusão sobre a teoria de cada um deles. Quem não leu ainda a introdução, leia a introdução. Semana que vem a gente já vai pegar direto. Eu vou fazer um cálculo aqui daqui a pouquinho, pessoal. Principalmente eu quero atender quem vai fazer a prova da aeronáutica, que já é dia 14. Então, provavelmente a gente vai ter uma aula extra no meio de semana, para a gente já pegar o Lutero no meio de semana e depois avançar no sábado que vem, tá? Com 2 aulas no sábado. Fala, mestre. Eu vou ver a melhor data e aviso vocês. Fala, Thiago. A SpaceX que é dia 14. Aeronáutica 28. Ah, desculpa, eu tô trocando as bolas aqui. Então, 14 é SpaceX. Tá. Mas, de qualquer maneira, eu vou fazer esforço da gente terminar antes da SpaceX. Teologia dos Reformadores está também na Exército. Então, vamos ver se a gente termina antes do Exército. Beleza? Tudo bom.